Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, e Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, o capítulo saiu para nós, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Saiu para nós, deixa eu colocar aqui que eu preciso prender aqui. Saiu para nós a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente. Então, nós vamos começar agora, né? Missão do homem inteligente na terra. Não orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limite bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda da qual podeis desenvolver ao vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra o que ela deve cavar? E que direis esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Direi que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Minha voz está sumindo, não sei de manhã, fica assim, meus irmãos, perdoe. Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno. Tende ele o direito ao salário prometido e não merece ao contrário. Se é expulso do jardim e o será, não duvideis disso. Arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que curve diante daquele a quem tudo serve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, se todos os homens dotados se servissem dela segundo aos desígnios de Deus. A tarefa dos espíritos dela, segundo a tarefa dos espíritos, seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma deu. Ferdinando, um espírito protetor, Bordeaux, 1862. Essa é a leitura do Evangelho, meus irmãos. Nós vamos fazer agora a leitura do livro sagrado. O que é preciso para entender por
pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, versículo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entendia os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens da ciência, de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo, de sua superioridade, que olha as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não pode se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo, não os leva senão muito frequentemente a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Bom, meus irmãos, a leitura do livro sagrado e do Evangelho vem nos mostrar que muitas vezes as pessoas se fazem essa pergunta: o que seria pobre de espírito? O que seria uma pessoa pobre de espírito? No caso, seria uma pessoa pobre de espírito aquela pessoa que tem fé, que acredita num Deus, que acredita numa vida superior, que acredita que está aqui na terra, está aqui, mas está sendo guiado pelo Pai, quem está nos céus, e pelos seus enviados, anjos, espíritos guardiões, espíritos guias, né? Espíritos superiores a nós, que está trabalhando em nome de Jesus. Tem muitas pessoas falam, né, dos arcanjos, dos anjos Gabriel. Todos esses são espíritos superiores que estão ali e podem nos defender a qualquer minuto, em qualquer lugar, em qualquer situação. Basta que nós confiamos em Deus e nos entregamos a Ele, né? Entregamos os nossos sentimentos, né? E a nossa inteligência para que Ele nos guie. Ao contrário, meus irmãos, do homem que se acha inteligente, aquele que trabalha todos os dias e que coloca somente a sua fé nas coisas que ele, na sua força de coragem, na sua condição de homem inteligente, buscando as coisas afortunadas da terra, que são os bens materiais. E não tem tempo para Deus, não tem tempo para nenhuma divindade, como diz aqui os nossos irmãos. Então, o que nós temos que perceber é que essas pessoas que se acham melhores do que todo mundo porque tem uma inteligência acima de todos, essas pessoas, ela considera o resto da humanidade como sendo pessoas pobres de espíritos, porque eles têm, né, uma força fora do comum na sua fé e acredita que através da sua fé ele vai conseguir, né? Já o outro não tem fé, não acredita, não, vamos dizer, são as pessoas que antigamente não acreditavam em Deus, não buscavam Jesus, não se interessavam pelas coisas que ele veio fazer.
exatamente como o da agora. Então, esses meus irmãos nos consideram todos os outros como pobres de espíritos, né? E só que essas pessoas que são consideradas pobres de espíritos são Jesus considera não é pelo QI, pelas qualidades superiores da, das ideias, né? Mas sim aquele que entrega a sua vida em seu nome, que o deixa o amparar, que o deixa sustentar. E ele não considera esses irmãos como sendo sem inteligência alguma, pelo contrário, são pessoas humildes, simples, humildes porque acredita nos seus ensinamentos, humildes porque aceita tudo que o Pai os fornece, amparando, sustentando, sabe que tem um trabalho que é porque Deus está o guiando, Deus está o sustentando, porque sabe que se tem móveis, se tem imóveis, se tem algum bens material, é porque foi buscado com a bondade de Deus na sua vida. Então, essas pessoas eram consideradas, sim, pobres de espírito. O que nós poderíamos pensar o contrário, né, meus irmãos? Porque uma pessoa que não tem Deus no coração, uma pessoa que não tem fé nenhuma, né, aqui na Terra, não acredita em nada. Essas pessoas é que são consideradas de pobres de espírito, porque o pensamento delas só vai até alguns metros, né, depois da Terra, não mais. O que eles podem ver é a Lua, os outros planetas, e aqui embaixo ficam se conspirando para tomar esses planetas, porque acha que a Terra já é coisa perdida, né? Que ele não interessa mais, que ele já tirou tudo daqui. Então ele busca a ficar arquitetando, né? Como eu faço para chegar até lá, né? Como que eu faço para tomar lá para mim? Teve um tempo que as pessoas estavam vendendo pedacinhos da lua também, meus irmãos. Olha a tamanha cegueira. Nós sabemos, os espíritas, né, que Jesus já nos falava desses planetas. Jesus já falava das moradas, né, do céu, que existiam, que Deus tinha várias moradas além da terra. Quer dizer, ele já estava mostrando para nós que Deus já estava ali, né? E já tinha seus filhos ali também. Eu já tinha criado filhos ali também. Já nasceria filhos daquela terra também. Só que, meus irmãos, nós não temos, se nós chegarmos à Lua agora, por exemplo, nós não teríamos olhos para ver, porque Deus sabe, né, até onde nós podemos chegar. Por isso nós não se preocupemos com o que os outros pensem, com o que os outros estudem, o que os outros estão buscando. Com certeza, se eles acreditarem em Deus de alguma forma, em algum lugar do seu tempo, né? Ele vai estar trabalhando para Deus também, né? Então, meus caros irmãos, não preocupemos com coisas materiais. A lua é material, daqui podemos ver. Mas se fosse algum objeto que nós poderíamos tocar com as nossas mãos,
nós teríamos asas e condições de chegar até lá, né? Mas se não temos é porque existe um segredo que nós, os humanos, não precisamos saber ainda, né? No momento certo nós vamos saber. Sabemos que existem outros seres que moram em outros planetas, que muitas vezes somos visitados. Isso aí a ciência já percebeu, já, né? Não é invenção de uma boca acostumada a falar o que é. Não, a ciência já comprovou. Isso significa para nós, meus irmãos, que nós temos outros irmãos em outros lugares e que possam ser superiores ou inferiores a nós na inteligência, no saber, né? Mas se eles estão vindo aqui, é porque eles já têm uma inteligência melhor do que a nossa, né? Porque se já vêm, já vão, é porque têm inteligência melhor do que a nossa. E nós, meus irmãos, mas muitas vezes eles podem ser superiores na inteligência, mas ele não é no amor, no sentimento, né? No amor que nos liga uns aos outros, no amor que Deus ampara, protege. É isso que nós devemos procurar, meus irmãos. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Exatamente por isso. Por quê? Porque naquela época as pessoas consideravam as pessoas humildes, simples, como pobres de espírito, porque elas não tinham assim condição de pensar alto, né? Elas achavam que elas não tinham condição de pensar alto. Todos nós temos, né? À medida que nós vamos desenvolvendo o nosso corpo, o nosso cérebro vai começando a deslanchar também. Estudamos, mas muitas vezes as nossas intenções não é para aqui, fora daqui, é para aqui mesmo. E acreditamos que lá nós vamos algum dia, se Deus permitir. Se lá nós vamos encontrar alguém de lá, aqui, se Deus permitir, né? Porque se nós não encontramos, né? É porque não tem necessidade de encontrarmos com nenhum extra daqui, né? Que mora fora daqui. Então, meus caros irmãos, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Não preocupemos com aquilo que nós não temos necessidade. Vamos preocupar com o que tem aqui na terra mesmo, que as únicas coisas que nós precisamos são de conquistar, são o nosso sustento, a nossa inteligência, melhorá-la, né, sempre, mas não a ponto, né, de acharmos que somos melhores do que qualquer outros irmãos. Se somos mais inteligentes, nós, aqueles que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, que trabalhemos com Ele nos guiando, esse sabe que se tem inteligência é para auxiliar aqueles mais fracos, aqueles doentes, os simples, né, as crianças, aqueles que são, como é que fala? Os idosos, né? E também aqueles que têm alguma deficiência de alguma forma, né? E que não pode, sim, se locomover sozinho. Mas mesmo assim, olha quem trabalha na ciência e que acredita em Deus, já conseguiu desenvolver aparelhos, pernas mecânicas, né? Tudo com a força de Deus, para que pudesse auxiliar esses irmãos, para que eles pudessem conquistar os seus sonhos, as suas esperanças, né? Tudo isso, meus irmãos, é
rico em espírito, porque nós temos o que é mais importante. Nós temos o amor de Deus por nós, nos fortalecendo, nos intuindo, nos inspirando para a descoberta de novas vacinas, de novos medicamentos, para que possam amparar os doentes e outras condições para que possa também amparar os idosos e também as crianças, dando força e coragem, presidentes, né, que possam trabalhar para o resto da nação, para que a nação consiga trabalhar e ganhar o seu dia de trabalho, o seu mês, cuidar da sua família, sustentar sua família com amor, com carinho, com força, né? Isso é coragem de acreditar, meus irmãos. É coragem que os humildes têm. Os humildes não precisam de mais do que isso, e sim de coragem para fazer a sua parte e cuidar dos seus e cuidar de si mesmos. Meus irmãos, é isto que Jesus, que Deus espera de nós, que a gente nos amparemos uns aos outros. E olha, esses irmãos que acham superiores, porque tem inteligência a mais e não acredita em Deus, é materialista, um dia ele pode pensar mais, um dia ele pode pensar, repensar, né, os seus conceitos e ver que sem Deus nós não vamos a lugar nenhum, né? Porque dentre eles tem uma mãe, um pai, uma irmã, um sobrinho, um filho que acredita e que contagia todos que estão ali. E que um dia ele também pode ser contagiado pela força maior do amor, que é Deus. Deus é amor, Deus é esperança, é Deus que fornece a inteligência ao homem. E ele depende de Deus para que essa inteligência possa cada vez mais fluir melhor e mais, cada vez mais, para que ela possa produzir cada vez mais em nome de Deus. Então, meus irmãos, quando nós temos uma inteligência superior e que acreditamos que nós não somos mais, ao contrário, acreditamos que somos mais do que os outros por conta disso, muitas vezes, meus irmãos, se você não acredita em Deus para te amparar, para te proteger, pode ser que te aconteça em algum tempo, em algum lugar, uma doença que possa vir parar o seu cérebro, né? E você voltar, perder esse QI que lhe foi dado a mais para você poder ajudar os outros que estão a caminhos. Pois é, meus irmãos, ele fala aqui para nós, ó, esses olhares concentrados sobre sua pessoa não se pode levar até Deus. Essa tendência é de se crer acima de tudo, não o leva senão muito frequentemente a negar que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-lo e negar mesmo a divindade. Ou se consegue em admiti-la, contesta-lhe dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Olha, Deus pode nos tirar a qualquer momento aquilo que nós estamos usando errado, para nos mostrar que nós estamos usando de maneira falha, né? Que tudo que Ele nos dá
é para nos ajudar a crescer, evoluir, não só aqui na Terra, mas evoluir espiritualmente. Porque somos espíritos, né, que estamos reencarnados na Terra. Estamos de passagem, né? Estamos aqui para recolher materiais morais, né? Material que seja moral. Porque antes nós não tínhamos, né? Então nós estamos aprendendo agora a crescer moralmente. Porque através de outras pessoas nós podemos fazer isso. E através de nós mesmos, nos melhorando, nos aproveitando a fé que tem dentro de nós, nos encaminhando para que a gente possa ser filhos, né, de um pai e poder buscar achar o caminho dele. Nós não vemos aqui muitas vezes, meus irmãos, crianças que são criadas, que crescem sem pai. A primeira coisa que elas vão fazer quando melhora, assim, quando cresce, quando tem assim, quando ele responde por si, a primeira coisa que eles começam a pensar, eu quero buscar meu pai, eu quero buscar quem é minha mãe, de onde foi que eu nasci, eu quero buscar meu pai, eu quero conhecê-lo. Não é assim que funciona, meus irmãos. E quando nós sabemos que tem o nosso pai aqui na terra, mas temos um outro pai que está em algum lugar e nós podemos encontrá-lo algum dia, só vai depender de nós, da nossa boa vontade, da nossa coragem de prosseguir, mesmo com os desafios que encontramos. Então, nós vamos encontrar esse caminho através da fé, a fé religiosa, a fé que nos fornece esse caminho. Deus, Jesus, te mostra o caminho. E o caminho transformado através da sua fé, né, transformando você, né, deixando de ser uma pessoa de coração endurecido, buscando ser uma pessoa que pensa nos seus irmãos, que auxilia seus irmãos, que quer ver todos da mesma forma, sem preconceito, sem nenhum tipo de sentimento nenhum que possa prejudicar o crescimento dele nem o seu. Então você tem um caminho, e seu caminho é estreito, porque o caminho que leva a Deus é estreito. Não cabe todo mundo. E nós precisamos buscar esse caminho. Nós precisamos fazer uma dieta, meus irmãos. Não a dieta do corpo físico, mas a dieta do espírito. E a dieta do espírito, para caber nesse caminho, somos vaidosos demais, orgulhosos demais, egoístas demais. Somos tudo demais. Então, o que nós podemos buscar através do homem de bem? Ser benevolente, indulgente, ser firme na nossa caridade, né? Ser firme no amor ao próximo. Porque a caridade só vai ser feita se você tiver amor ao seu próximo. Se você sentir vontade de ajudá-lo e buscar firmar ajudá-lo. Até vê-lo bem, você estará num bom caminho. É isso que Deus espera de nós e é isso que Ele mostra o nosso líder mestre, né? O nosso médico divino que tem com o nosso Pai todo o alvará para poder nos auxiliar. Médico, né? Ele é médico dos médicos, irmão mais velho de todos os irmãos. E ele é também, meus irmãos, mestre. O mestre que ensina o caminho, o único que tem a chave
dessa porta, para que a gente entremos nesse bom caminho. É Jesus, então vamos buscar todos essa chave. Cuida da sua família, dos seus filhos, das suas esposa. Cuide dos seus amigos. Coloque os seus primos, a sua família lá fora, né? A humanidade toda. Faça com que elas cabem dentro do seu coração, buscando orar, rezar, né? Por todos eles, amparando, pedindo com que Jesus cubra todos os lares sobre o seu manto de luz, tanto quanto o seu. Se você fazer isso, você estará amando a sua humanidade toda inteira, né? E é isso, meus caros irmãos, que nós estamos estudando hoje. É sobre o homem inteligente na Terra, né? E Jesus já nos fala no livro sagrado o que é preciso para entender por pobre de espírito. Não somos pobres de espírito, ao contrário, né? Nós somos inteligentes, mas deixamos com que nosso Pai Criador nos auxilie na nossa inteligência, no nosso saber, para que o nosso saber seja grande, para que nele entre toda a humanidade. O nosso saber sirva para ser inventado uma vacina para curar todas as doenças, para que nós sejamos pessoas que tenhamos condições materiais de auxiliar aqueles que estão fracos, que não têm as condições que temos, que não estão nas mesmas condições melhores, né? Ou seja, aquele que tem mais possa ajudar aquele que tem menos, amparando aquele que tem menos, auxiliando aquele que ganha pouco, porque o que ganha pouco nem sempre dá para cuidar totalmente da família. Então, precisa de um auxílio, precisa que aqueles que se sintam melhores possa auxiliar esses mais pequeninos. Olha, meu irmão, que Jesus, meu irmão, minha irmã, que quando ouvirem esses comentários, que possa pensar, né, no que tem feito até hoje da sua inteligência, daquelas coisas vamos dizer, eu tô perdendo assim o jeito de falar. E agora no momento, né, a gente às vezes acaba esquecendo aquela palavra-chave, né? Mas aqueles que têm dons mais do que os outros, que possa servir todos os outros que não têm. Que Jesus abençoe, Deus ampare e fortaleça cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.